Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando agora o programa Papo Certo. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. Olá! De segunda a sexta, às 8h30 da noite, estamos aqui na sua TV falando sobre diversas áreas do direito, empreendedorismo, política e saúde. Papo Previdenciário, e o tema é a reforma da Previdência. Estamos recebendo para falar conosco hoje o Dr. Dyson Portanova, que ele é especialista em direito previdenciário. Muito obrigado pela presença no Papo Certo. Eu que agradeço, é sempre uma grata satisfação conversar com vocês, com o público, tanto daqui quanto da internet, depois no YouTube, né? E, mais uma vez, o tema de previdência sendo a pauta do dia a dia. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Dr. Dyson. Então, você de casa também aproveita, participa do Papo Certo, enviando a tua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela. Vem interagir com o nosso convidado, você também. Já voltamos, um intervalinho rápido de 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e o Papo Certo, não se esqueçam, nós estamos transmitindo pelo YouTube e também pelo Facebook, e vocês podem assistir e compartilhar através dessas plataformas. Dr. Dyson, então, para começar a nossa pergunta de hoje, a última reforma da Previdência ela tem sido muito falada pelo fato de ter sido muito aguda. Qual a sua avaliação? Bom, antes de mais nada, de novo agradeço aqui estar com vocês na bancada. E não só a reforma da Previdência, não, nós tivemos uma reforma trabalhista muito profunda e realmente a questão previdenciária, a partir da emenda 103 de 2019 do governo Bolsonaro, foi uma terra arrasada em determinados setores, né? Nós vemos aí a dificuldade de pensionistas acessar o direito a esse benefício, nós vemos problemas das aposentadorias especiais que se impôs limite de idade, assim como as aposentadorias por tempo de contribuição, que criaram regras específicas de transição, fazendo com que o trabalhador tivesse de aumentar o período de trabalho para ganhar uma aposentadoria mais ou menos igual. É claro que todas as reformas, tanto no governo passado quanto nos outros, elas foram se adequando à questão fundamental, que é a melhoria de condição de vida e o aumento da idade do brasileiro. Então, esse equilíbrio é muito difícil e, por isso, não raro, estas reformas são agudas e, muitas vezes, nos restringem direito da noite para o dia, quando nós já poderíamos, em questão de pouco tempo, poder estar aposentado, temos que avançar um pouquinho mais. Doutora, existe possibilidade do atual governo, como sinalizou o ministro da Previdência, de haver revogação da reforma do governo passado? Pois é, essa pauta também foi uma pauta, inclusive, que o presidente Lula puxou a orelha do ministro, né? Porque era um dos debates levados para dentro do movimento sindical, ao qual o presidente Lula representa e ascendeu em função disso. E aí nós vimos um primeiro conflito, né?
o governo já disse que revogar integralmente a reforma da Previdência não será revogada. Então, o trabalhador tem que estar muito atento de que, na sua coalizão de forças, se quiser alguma transformação, ele vai ter que se organizar efetivamente. O governo não revogará, talvez pontualmente, aí já se tem uma sinalização do governo em algumas situações haver uma melhoria, e algumas situações também propostas no Poder Judiciário estão indicando como excessiva esta reforma e, às vezes, até avançando para a inconstitucionalidade. Então, o governo talvez, à medida do tempo, do amadurecimento e das condições que se deem politicamente, venha a fazer pequenas reformas, mas revogar, eu creio que, nas palavras do ministro, como ele mesmo falou, acho que não conseguirá fazê-lo. Haverá pequenas reformas, uma busca de uma pequena melhoria, mas não a reforma integral. Muito bem. E quais os destaques positivos da reforma? E se efetivamente era necessária uma reformulação tão grave? Aliás, a França atualmente faz as suas reformas a duras críticas. Tem como comparar ambas? Pois é, né? Veja, até quando eu falei da questão da aposentadoria do trabalhador em aposentadoria especial, aqueles agentes insalubres, penosos, perigosos, dentre eles os metalúrgicos, né? Nós já fixamos imediatamente idade mínima para esses trabalhadores. Nós não tínhamos idade mínima para eles. Esta foi a parte mais aguda, né? Fazendo um comparativo com a França, nós colocamos idade mínima de, por exemplo, em média 60 anos nas aposentadorias especiais, e a França tem 62 e quer passar para 64. Então, o processo francês é muito mais gradual do que foi o nosso. Mas os aspectos positivos aqui, eles sinalaram algumas situações. Acho que até vi que vocês tiveram aqui conversa com o Dr. Márcio Hartz, nosso colega de instituto, inclusive. Tinha uma pauta muito interessante que era a possibilidade da aposentadoria com a contribuição única, que era você, permitida pela emenda, você abrir mão de um laço de tempo e podendo tirar, inclusive, todos os salários e sobrar um só para a aposentadoria por idade, onde o trabalhador teria uma remuneração bem melhor. Esta era uma situação benéfica para o trabalhador. Entretanto, o governo, ao sentir essa benevolência e possível volume de coisas, revogou o dispositivo, né? Então, nós tivemos um vácuo entre 1919 e 1922, que o trabalhador que não exerceu isso poderá exercê-lo. Então, nós tratamos isso como direito adquirido, né? Então, o trabalhador tem situações de melhoria. Outro detalhe que é bastante interessante é que, muitas vezes, diante daquela reforma trabalhista que teve, do trabalho intermitente ou de situações específicas que o trabalhador não ficasse recebendo um salário mínimo, a reforma permitiu que, nas situações em que o trabalhador ficou com uma remuneração abaixo do mínimo, para contar este tempo, ele pode complementar. Então, também foi um elemento bastante agregador, porque muitas vezes o trabalhador deixava de contribuir, né? E aquele tempo que ficou abaixo do mínimo não contava para nada. Então, hoje você resgata esse tempo de contribuição e muitas vezes um trabalhador, por causa de 2, 3, 4 meses, ou não se aposenta, ou poderia ter se aposentado com a regra anterior, que é uma regra mais vantajosa. E o terceiro aspecto também é bem interessante, é que se permitiu a aglutinação de salários nessa visão. 10, 12 meses recebendo menos que um salário mínimo, você poderia aglutinar essas contribuições numa ou duas para fazer o cômputo do tempo. Ou, se você tinha um excesso de contribuição nas outras, você poderia puxar para aquelas que são menores. Óbvio que isso é muito difícil de nós conversarmos com um público mais leigo, mas as pessoas já podem pensar o seguinte: olha, se eu contribuir um pouquinho mais, eu posso aditar no outro tempo. Por que isso? De novo, às vezes por causa de 2, 3, 5 meses, a gente deixa de se aposentar ou tem que esperar muito tempo para se aposentar. Estas adequações permitem ao trabalhador agregar um tempo que ele sequer sabia que poderia utilizar. E em relação às pensões, essas não são mais vitalícias ou existem situações em que elas serão mantidas para os pensionistas nesta condição vitalícia? Pois é, isso já no governo Dilma se enfrentou esse problema, né? Lá, em função de algumas situações, o governo estabeleceu que as pensões só seriam vitalícias após a idade do companheiro ter mais de 44 anos, né? Então, antes a pensão era vitalícia, você com 18 anos, falecia o companheiro, você teria o benefício de forma vitalícia. Isso mudou, já na Dilma. Depois, na emenda 103, com o governo Bolsonaro, se tirou o patamar das pensões de 100% para 60%. E aí agregando
aos trabalhadores, aos beneficiários dependentes, 10% a mais até o limite de 100%. Mas o que é mais importante, né, na sua pergunta? Da vitaliciedade. Sim. Esta está descartada, inclusive para o serviço público federal, porque a emenda do Bolsonaro disse que agora se aplica o sistema da Previdência do regime geral também para os servidores. Então também não é mais vitalícia nos regimes próprios federais. E o que nós temos? Nós temos um escalonamento de idade. Eu não vou lembrar assim perfeitamente todos eles, tá? Mas, por exemplo, se você tinha de 18 anos a 23, você teria o benefício por 3 anos. De 23 a 28 por 6, assim sucessivamente, até chegar aos 44, e aí sim seria vitalícia. Mas vejam o detalhe, só para a gente entender por que aconteceu isso. Nós tivemos umas situações de suposta indução à fraude, porque muitas vezes pessoas com 80 anos de idade casavam com meninos de 18, 20 anos, porque a ideia era deixar a pensão para alguém. E se viu, né, inclusive o Poder Judiciário anulou muitas pensões porque havia uma simulação desse casamento, ou desta união estável. Então nós chegamos a um quadro de ter um percentual elevado destas situações que criou um alerta para o governo, dizer o seguinte, ó, estas situações não podem ser vitalícias, até porque elas estão descompassadas, né? Então o governo cria essa norma exatamente para evitar esse tipo de conduta. Muito bem. Disse que pensionistas que casar pode perder a pensão. Isso é possível, mas se o companheiro atual vier a falecer, poderá haver acumulação dessas pensões? Bom, eu vou dividir direito adquirido, né, antes da emenda. Então, tudo que aconteceu antes da emenda... Que é? Qual data? 13 de novembro de 2019. 2019. Então, o que aconteceu lá atrás não toca, tá? Bom, o casário de novo não perde a pensão. Agora, a partir desse momento, né, novembro de 2019, o fato de você contrair um novo casamento, uma nova união estável, recebendo aquela pensão, não lhe garantirá uma segunda pensão. Você não terá o direito a acumular 2 pensões, a não ser nas hipóteses previstas. E quando puder, excepcionalmente, fazer essa acumulação, até com uma aposentadoria, por exemplo, você prevalece o benefício melhor remunerado com a integralidade ou com 100%, e aquele segundo benefício que poderá ser acumulado não é mais integral também. Ele é proporcional. Ele vai ser correspondente a 60% quando o benefício chegar em um salário mínimo, 40%, 50% até 3 salários mínimos, 50% acima de 40% e assim vai, né? Então, nós temos uma estrutura que não permite mais acumular 2 aposentadorias. Qual é a exceção? Aquela em que o servidor público pode ser, por exemplo, magistrado e professor. O médico que exerce atividade no SUS ou numa escola de medicina. Então, se esse trabalhador vier a falecer, serão geradas 2 pensões e aí as 2 pensões integrais. É a única exceção. Aliás, em relação às aposentadorias, poderá o trabalhador que já se aposentou receber uma outra aposentadoria e continuar trabalhando? Veja, essa pauta também é interessante, né? Porque vocês viveram, nós também, né, no dia a dia da questão previdenciária, aquela famosa desaposentação. O trabalhador saía de uma atividade, né, e queria se aposentava, né, queria agregar a nova atividade aos salários. Isso não foi possível. Tivemos uma segunda discussão que era exatamente a sua questão, de querer acumular 2 aposentadorias. Qual é a situação que a gente pode acumular 2 aposentadorias? Exatamente nessa em que a lei permite. No regime geral de previdência, você não pode acumular 2 aposentadorias, mas você pode ter um trabalho como médico no seu consultório e um trabalho na universidade, né, no regime próprio, com uma outra aposentadoria. Pode acumular ela, quando os regimes se permitem, e quando não permitir, aplica-se a regra da pensão. Você vai ter uma proporcionalidade do segundo benefício que era possível. Então, estas situações é que a gente pode ver. Não posso ter 2 aposentadorias no INSS. Esta é vedada. Então, se eu for médico e empresário e contribuo pelas 2, eu estou contribuindo errado, né? E aí nós temos que fazer uma adequação dessa contribuição para que ou ela seja única, ou esteja limitado ao teto da Previdência. Bem, doutor Dyson, como saber, nesse caso, consultar um advogado previdenciário? Nós temos 2 situações. Primeiro, é importante que o trabalhador, quando exerça 2 atividades, ele tenha consciência que ele está contribuindo para as 2 atividades. É uma obrigação legal. O que muitas vezes o trabalhador não sabe, aí pode consultar ou um advogado previdenciarista, né,
ou alguém da área tributária. Se ele está contribuindo numa das atividades no teto da Previdência e a segunda atividade também é teto ou não, vamos pegar o exemplo de novo do médico. O médico é ligado aqui à UBRA e tem uma atividade na UBRA. Aí ele ganha 10 mil reais, já está no teto. E ele no consultório ganha mais 5, 8 mil reais. Ele não precisa mais contribuir naquela contribuição do escritório, porque ele já está contribuindo no teto. Ele só vai ser obrigado a contribuir nas duas condições quando ele estiver no INSS e num cargo público. Aí ele tem que contribuir nas duas. Muito bem, essa é a diferença. E os trabalhadores que são expostos a agentes nocivos, como a área de saúde, ainda possuem direito de aposentadoria especial e podem permanecer em suas atividades se aposentarem? De novo, quando a gente começou a conversar, né, a pauta da França entrou e nós temos essa colocação. A primeira situação é a seguinte: permanece sim o direito à aposentadoria especial. Então, o trabalhador que está exposto a agente nocivo, por exemplo, pegar a área da saúde de novo, que é mais fácil de nós dialogarmos, este trabalhador que exerce uma atividade num hospital, ele tem direito a uma aposentadoria especial. Entretanto, este trabalhador terá que implementar um segundo requisito, que é a idade mínima. Então, se ele implementou 25 anos exposto a esse agente nocivo e tinha direito antes da emenda constitucional 103, lá de novembro de 19, ele terá direito adquirido com as condições daquela aposentadoria e, portanto, ele não precisará implementar a idade mínima porque não tinha. Bom, se ele implementa após as condições se ele quer se aposentar após a emenda 103, ele tem que implementar os 25 anos e a idade mínima. Se não implementar isto, ele não pode se aposentar. Então, esses são os dois aspectos de dissonância. 60 anos, em regra. 60 anos para esses regimes. Se for um mineiro de subsolo, por exemplo, a idade é menor. Se não me engano, é 52. Se for um trabalhador que fica... Não diferencia homem ou mulher? Não diferencia homem ou mulher. Isso é uma mudança, né? Não, mas na aposentadoria especial nunca diferenciou. Nunca diferenciou. O que sempre se diferenciava eram as idades, por exemplo, do professor, que era, e hoje é 60 e 57, homem e mulher, e antes era 52 e 55, mulher e homem. Então, essas dissonâncias elas vão se dar em cada uma das oportunidades de benefício. Então, os requisitos de um não se confundem com o do outro. Perfeito. Bom, o papo está muito bom, mas vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e eu quero te convidar para nos seguir nas redes sociais, Facebook, TikTok e também Instagram. E te lembrar que o nosso programa também está sendo transmitido pelos principais canais digitais, NET, Claro, Vivo e Tubarão. Doutor Darcy Portanova, agora eu vou fazer uma pergunta aqui que atinge muitas pessoas. E eu vou acreditar no seu poder aqui de didática. Como é o cálculo das aposentadorias? Bom, eu vou ser sintético, mas vou buscar a história. Pedir para o pessoal de casa pegar papel e caneta. Não. Já anota. E já preparar o bloquinho para anotar, porque cada situação é uma diferente. E veja, de novo, nós temos que se tratar com direito adquirido, tá? Nós tivemos uma reforma bastante profunda em 1998, com o governo Fernando Henrique, e em 99 mudou o cálculo. Antes o cálculo era feito com os últimos 3 anos de vida do trabalhador. Então, antes, o trabalhador tinha uma perspectiva muito próxima dos seus salários. Com a reforma de 98, com o Fernando Henrique, se estabeleceu, em função do Plano Real, um cálculo de aposentadoria que envolvia os meses de julho de 94 até a data da aposentadoria, fazia a atualização desses salários e até novembro de 19, se tirava 20% desses salários, fazia a média e gerava o benefício. Como é que é hoje?
hoje com a emenda condicional 103, o salário vai lá a julho de 94, pegam-se todos os salários, corrigem e divide sem descartar nenhuma. Então, mais um elemento... Os descartes eram as menores contribuições. Agora não, agora é tudo. Então, reduz o valor. Reduz, exatamente, tirou minha fala. Exatamente isso. O que aconteceu? Mais um elemento de ter tanta crítica, que foi a primeira pergunta que vocês fizeram, de por que foi tão aguda a reforma da Previdência. Porque ela, inclusive, deixou de tirar um pouco de condição de melhoria do benefício, porque deixou de excluir aqueles 20%. E veja, por que a gente fala isso? Às vezes a gente trabalhou um pouquinho mais, passou a reforma, e eu vou dizer, eu ganhei mais 1, 2 anos, eu vou me aposentar com 1 ou 2 anos a mais, e vou pedir minha aposentadoria agora. Pode ser que esses 1 ou 2 anos a mais tenham sido prejudiciais. Por quê? Porque se eu tivesse me aposentado antes da reforma e descartado esses 20%, qual foi a tua reação? Aquele lá ficou menor. Aquele anterior poderia ficar melhor. Então é importante que as pessoas que tenham essa condição, inclusive, revisem seu benefício, procurem, né, alguém da área técnica, né, a própria Fortus, talvez, nossa patrocinadora, possa nos ajudar nisso, para fazer o cálculo e ver se o benefício não era mais vantajoso antes da emenda. E nós temos situações incríveis em que acontecem isso, às vezes com um agregado de 10%, 12%, 15% no valor. Tem como hoje, estamos em 2023, sim, retroagir o pedido a 2019? Tem. Eu posso retroagir até 2013. 13. Por quê? Porque os benefícios que não foram exercidos, eu posso revisá-lo até 10 anos atrás. Pode ser que eu não receba o atrasado. E se receber, só vou receber 5 anos de quando eu pedir. Então nós temos... Quem hoje está nos assistindo e se arrependeu de ter passado 2019 ali, isto, tem ainda tempo, né, de retroagir até 2013, com direito de 5 anos para trás. E desde que tenha implementado as condições, né? Em 19. Em 19. Porque é importante este elemento, né? É o direito adquirido. E vejam que em todas as reformas, nenhum governo conseguiu atacar o direito adquirido, né? Então também isso é importante. Nós temos que ver que a situação do trabalhador, se ela for prejudicial em dado momento, eu posso buscar a condição melhor anterior. Doutor, essa decisão do STF sobre a revisão da vida toda, ela é aplicada para todos os aposentados? Bom, olha que interessante. Voltamos aqui, ó. A pauta antes era saber como é que era o cálculo, né? Aí a lei dizia que era de um jeito, agora o Supremo diz o seguinte, olha, tu pode ir para trás, como diria o Dorico Paraguaçu, para trásmente, né? Pode ir para antes de 1994 e pegar outros salários, agregar no teu cálculo até 2019 e fazer um cálculo com toda a tua vida contributiva, tá? Então, se eu comecei a trabalhar em 82, me aposentei em 2018, eu peguei os meus salários só de 94 a 2018. Só que os meus melhores salários eram antes de 94. Se eles eram melhores, o Supremo diz o seguinte, faz o cálculo, se a renda mensal do benefício for melhor, esse trabalhador poderá ter a revisão dita da revisão da vida toda. Mas para quem? Se nós pegarmos agora, nós estamos em maio de 2023, quem pode revisar o benefício pode revisar desde que tenha se aposentado até 10 anos para trás, porque nós temos um instituto chamado decadência. Então, o trabalhador que se aposentou em 2013, 2014, 15, até 19, pode fazer essa revisão do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. E há uma diferença significativa nesses cálculos? E como pode ficar a situação em face dos recursos do INSS? Boa. Primeiro, a questão dos recursos do INSS, como já houve um financiamento anterior, que nós chamamos plano de custeio, né? A contribuição anterior já existiu, em tese o recurso foi alocado. Nós podemos até discutir se ele foi pouco ou se foi muito. O segundo aspecto, era para quem era aplicado? Não, como é que foi a situação mesmo? Não, se há uma grande diferença entre a forma atual e essa revisão da vida toda. Em regra, com relação ao benefício de hoje, sim, é uma diferença muito grande. Só que quem se aposentou depois de 2019 não vai ter esse direito. Quem se aposentou antes, sim. Nós temos situações em que o trabalhador pode ter, em média, de 1% a 3%, né? Pequenas diferenças. Há exceções que chegam a 60%.
A regra geral varia de 8% a 15%. E até aproveitando a oportunidade, o próprio governo entrou com uma petição no Supremo, dizendo, vai quebrar a Previdência. Não vai. Porque quem não entrou com a ação, por exemplo, os trabalhadores de 99, 2000 até 2013, quem não entrou com a ação nestes períodos não pode mais entrar, está decaído. Então essas pessoas não terão benefício revisado. Como a eficácia da sentença do Supremo se deu agora, e agora que as pessoas estão ativadas para entrar com a ação, um universo muito pequeno, serão 6 anos de benefícios que poderão ser revisados. E em relação à aposentadoria de pessoas com deficiência, como que ela pode ser comprovada? Isso é um problema na nossa sociedade, né? Nós muitas vezes temos trabalhadores que exercem atividade, por exemplo, exposto a ruído. E aí a gente vê lá que o trabalhador com ruído ficou com uma desacusia, uma diminuição auditiva dele. E muitas vezes esse trabalhador não percebe que esta situação lhe incomoda, ele vai ver isso muitas vezes depois de sair da atividade. A desacusia, por exemplo, quando ela é muito grave, ela permite que o trabalhador tenha uma aposentadoria diferenciada, que é a aposentadoria de pessoa com deficiência. Ou, por exemplo, nós estamos aí vivendo toda uma crise de vacinas, né? Está voltando a questão da poliomielite. O trabalhador que foi acometido da polio, ele tem uma redução da capacidade laboral. Esse trabalhador tem direito a uma aposentadoria como pessoa com deficiência. A pessoa que acabou, em função da mãe ter tomado a talidomida, que tem uma deficiência. Um trabalhador que teve uma lesão no ambiente de trabalho e reduziu a capacidade laboral. Então, é uma aposentadoria diferenciada. Mas qual é a grande importância da diferenciação dessa aposentadoria? Primeiro que ela não é uma aposentadoria especial. Ela é uma aposentadoria de legislação específica. A ela não se aplica a idade mínima. Ela não é especial. Veja que na especial a gente falou que teria idades diferenciadas. A ela não se aplica também o fator previdenciário. E há uma redução gradual dependendo do grau de lesão, ou do grau de deficiência que esse trabalhador tem. Que vai de leve, moderada a grave, e há uma redução no tempo da aposentadoria que varia de 33 a 25 para o homem e da mulher de 29 a 20. Então a aposentadoria pode ser reduzida no tempo de contribuição sem reduzir a remuneração. Muitas vezes as pessoas não percebem que... E não sabem, desconhecem. Mesmo tendo a deficiência para a sua atividade. Então aqui é um importante informação, né, para os nossos telespectadores sobre essa questão. Quem tem, né, alguma deficiência, sim, pode solicitar essa redução do tempo de contribuição. E veja, às vezes a gente busca, por exemplo, a pessoa que tem uma cegueira monocular, ela vai lá e busca a isenção do imposto de renda, mas não buscou o direito à aposentadoria por pessoa com deficiência. Então o benefício pode mudar, este sim, mudar substancialmente, porque se eu tirar o fator previdenciário dele, eu já vou ganhar 20% no valor. Hoje, quem está nos assistindo aí já é aposentado e, enfim, sofre alguma deficiência, pode procurar um advogado para fazer essa revisão, já é aposentado. Interessantíssima a tua pergunta, porque aí o evento é pós. Ele já está aposentado, aí eu não consigo modificar o benefício. Então quem ainda está na ativa, está contribuindo e tem a deficiência. Tem a isenção, mas ele ainda, além da isenção do imposto de renda, ainda pode pleitear a redução do tempo de contribuição para se aposentar. E veja como é importante também a tua colocação. O fato tem que ser anterior à aposentadoria. Isso é importantíssimo. Só que às vezes as pessoas têm o fato, a deficiência, né? E não sabem que tem o direito a uma aposentadoria. Pediu para se aposentar, hoje pode pedir a revisão, desde que comprove que tinha antes. Perfeito. Aí, se eu tenho a deficiência, requeri o benefício e não me vali desta aposentadoria, eu posso revisar. Eu tenho um caso assim, Olha aí. Cliente que se aposentou, mas ele não teve o tempo de contribuição reduzido, ele tem isenção. Então aí é bom. A situação já ficou sabendo. Nada como uma boa pauta, né? Realmente. E o valor dos benefícios por incapacidade são diferentes? Por incrível que pareça, aí outra dissonância, né, que temos na reforma advinda de 19. A aposentadoria mais 2 minutinhos. Aposentadoria por invalidez, ela não é mais integral, antes era. O auxílio-doença corresponde a 91%. Qual é a diferença? O auxílio-doença é um benefício temporário que você vai gerar com 91% do valor da média. Como é que é gerada a aposentadoria por invalidez? Com 60%. 60%. Então, os benefícios são diferenciados. Qual é a grande pauta? Imagine eu com um auxílio-doença, fiquei 6 meses e o INSS assim, tu está inválido, vou te aposentar por invalidez. Eu estava ganhando 91% e inválido vou ganhar 60%.
Esta discussão está sendo levada para o Poder Judiciário. As turmas recursais já julgaram temas assim, dizendo que essa disparidade fere o princípio da igualdade sobre situações iguais, portanto, deveria sim prevalecer os 91% e não os 60%. Perfeito, então. Dr. Daisson, eu quero agradecer imensamente pela sua presença aqui no Papo Certo. Eu que agradeço, Evanir e Amanda. Senti aqui a vontade, ainda mais quando tu referes um amigo de coração que é o Gley. Um abraço pro Gley aí. E eu agradeço também a você de casa por ter nos assistido. E lembro, né, que quem perdeu o programa pode assistir novamente de segunda a sexta às 7h30 da manhã aqui na Ubra TV. Então chegamos ao final do Papo Certo e amanhã às 20h30 estaremos de volta e vamos falar sobre papo de empreendedorismo. Estaremos esperando todos vocês. Até lá!